dia, começando o primeiro capítulo dos Iluministas. Estamos aqui com o nosso primeiro entrevistado do dia, Enéas. Meu nome é Enéas, pessoal. Por favor, seu presente. Oi, pessoal. Bom, eu sou Enéas. Fala a idade, mentira, eu vou falar assim, tenho 31 anos, né? Apesar da idade, passei por muita coisa ali, né? É isso aí, pessoal. Recebi o convite aqui do meu amigo Bruno, né? Nosso amigão Carlos aqui, né? Até uma honra estar participando, né? Do primeiro episódio aqui do podcast do meu amigo. Tenho certeza que vai dar certo, né? E estamos aí. A gente vai falar um pouquinho sobre registro arcástico, expansão de consciência, autoconhecimento e o papo vai fluindo, né, não, Bruno? Isso aí. Estamos aqui também com o nosso amigo Carlos, vai ser nosso comentarista, barra humorista. Por favor, seu presente, Carlos. Bom dia, sou o Carlos. Eu vim ao convite do Bruno para participar do podcast aí. Estamos aí para ver o que vai acontecer. Aqui é só sucesso, galera. Primeiro, se inscrevam no canal, listas. Depois a gente vai passar as redes sociais de todos, tá? Eu me chamo Bruno, tenho 35 anos. Não sou formado nessa área, mas a gente trouxe aqui o papo aí para falar sobre tudo para claramente vocês. Aí, o Pedro, tá? Hoje a gente vai falar um assunto bem integrante do nosso dia a dia, né? Um assunto bem, às vezes, por ênfase. Né? A gente trouxe uma nova ideia aqui com o Enéas, tá? A gente vai falar não sobre espiritualidade, provavelmente, mas basicamente, ele vai descrever mais, tá? Sobre energia, tá? Eu também sou escritor, sou programador e lançador digital. Hoje eu passo esse assunto para vocês também. Vamos lá começar. Vamos lá. Hoje aconteceu um evento, né? Nosso primeiro episódio. Para mim é normal. Essas coisas acontecem. Normalmente, quem eu estava fazendo aqui, né? Eu estou acostumado com isso, né? Falar em verdade, falo, né? Através da caixa de presença. Então, normalmente, quando a gente vai falar de espiritualidade, expansão de consciência, vamos dizer que o sistema, ou até mesmo a Matrix, ela faz, ela causa coisas para tirar você do foco. E no caso, hoje, o que ocorreu foi para tirar o do foco, né? Foi o caso do perdeu da minha bicicleta temporada. Antes de bicicleta, você não estourasse muito nada. Então é por isso que a Matrix, né? O sistema, até mesmo, os negativos fazem para a gente falar de expansão de consciência. Porque se todo mundo começar a expandir a consciência, vamos dizer, o sistema perde dinheiro, perde outras coisas. Então é o meio que eles fazem para impedir, né? No autoconhecimento, para a pessoa se iluminar a chegar. Então, tentam barrar isso. Como aconteceu isso? Basicamente, o que é Matrix, né? Cara, tem várias explicações, mas eu não vejo a Matrix é um sistema que prende você várias coisas, né? Na parte do autoconhecimento, na parte de expansão, né? E também é um sistema que impede você de evoluir, praticamente. Né? Ele quer que você permaneça parado, eu sem expandir, ficar naquele mundinho, naquele quadrado fechado. Eu vejo a Matrix. Seria aquela Matrix do Neo, né? Vamos dizer que você coloca um plug na cabeça, é tipo Vai para isso. outra dimensão. outra dimensão. É tipo isso. É uma forma deles prender a gente. Eles não querem que a gente pense fora da caixinha. E esse processo de sair da Matrix é muito complicado. A pessoa pensa que é fácil. Despertei da Matrix. Não é fácil. Essas coisas vão acontecer com você todo momento para tentar impedir você de sair mais da Matrix. Seria sair da Matrix? Seria alguma solução? Algum exercício para fazer isso? Vamos lá. Para sair da Matrix, primeiramente, você tem que despertar. Seria despertar, eu falei, né? Pensar fora da caixinha social, perguntar. Você tem que se perguntar a todo momento, né? Porque nem o sistema fala que você, ao meu ver, é verdade. Então a gente tem que ter ali, não sei se alguns questionamentos, algumas perguntas
Então, quando você começa a se fazer essas perguntas, por exemplo, uma pergunta que eu sempre queria, tá? Processo de despertar, processo de querer sair da matriz, né? De onde eu vim, para onde eu vou depois que eu morrer. Pô, isso é polêmico, hein? Ou quem veio primeiro, a galinha ou o ovo, né, cara? É um objetivo, É uma pergunta que acho que todo mundo, né, se faz hoje. Eu já acho que muito é um cão, né? Sabe? Pessoal da energia. Por exemplo, a gente não sabe o que é. Poxa, quando eu vou, porque eu faço, como eu saio, como eu direção. sem direção, né? Então, Sai que eu não pude, né? Botar o dedo na tomada, né? então, essas perguntas que, no meu caso, eu fazia para mim todos os dias, né? Então, como eu estava fazendo muitas perguntas, eu comecei a correr atrás das respostas, né? Que é aí que começa o processo de expansão de consciência, né? Quando você começa a correr atrás de respostas, você automaticamente já está querendo sair da matriz. Você está saindo ali de uma coisa que você estava programado a sempre andar, caminhar, viver ou pensar, e está começando a pensar fora da caixinha. Então, aí que vem o sistema. Ele tenta te impedir você de sair fora dessa caixinha. Foi o meu caso hoje, né? Estou vindo aqui falar um pouco de expansão de consciência. Vamos dizer que a Matrix e o sistema, eles fazem coisa ali para impedir. Porque eles não querem que as pessoas pensem fora da caixinha, né? E nem foi o caso que eu falei ali no início, né? Eu estava vindo para cá, né? Recebi o convite, aquele procedimento que eu sempre faço, pegar a bicicleta, né? Como vocês sabem, no trabalho eu venho bem mais bicicleta, aqui na nossa cidade, que é tudo próximo, né? Então, como eu não tenho carro e moto ainda, mas futuramente vou ter, a gente tem que sempre pensar nisso, né? Principalmente com a consciência, né? Perfeito. Se você quer uma coisa, você não pode falar assim, eu não tenho, eu não vou ter. Se você falar que você não tem, você tem que falar, vou ter, naturalmente, né? Então a gente tem que estar sempre pensando na frente. Então eu na cidade eu ando mais de bicicleta, né? E hoje eu fui parar para encher o pneu da bicicleta e do nada, pum, pneu estoura, né? Aí foi o que eu falei para vocês, né? Automaticamente vem alguns pensamentos limitantes na cabeça da gente, né? Ou eu volto para trás, para casa, eu vou gravar o podcast, não vou falar de expansão de consciência, ou eu vou mesmo assim, né? Vou caminhando, vou andando, vou chegar cansado, vou chegar suado. Qual é a história, né? Ver aquela risada, não reclamar pelo coração. Porque vocês estão ligados, né? Muitas vezes acontece coisa na vida da gente, a gente reclama. E reclamar não adianta. Então dei aquela risadinha. Dei aquela risadinha, descontrair, aí que eu tive entendimento. E isso é coisa da Matrix. Impedindo eu de levar ali o autoconhecimento das pessoas, né? Impedindo eu de falar de expansão de consciência. Moral da história, né? Mandei uma mensagem para você, né? Ô, Bruno, ó, sua situação, o Fernando bicicleta estourou, tô levando, vou deixar lá trancado ali, vou já pé. E não estourou, não, galera. Sei lá como dizer, mas quase que rasgou tudo. Né? Explodiu, até mandei uma. Verdade Até mandei uma foto, depois, se alguém não quiser ir na edição, para mostrar a foto para vocês, o que aconteceu, e foi um barulhão, até o cara do posto ali assustou, né? Mas é isso, né? É isso. Não, diz pra nós que onde a gente está, cara. A gente está gravando um podcast, nós falando onde a gente está, aonde, qual cidade a gente está. Então, no posto municipal da cidade de Cruzeiro. O Fernão aqui é nativo aqui, né? Aqui, na verdade, já foi mais movimentado, né? Agora tá em fase de reformulação e tá voltando às atividades que era antigamente. Isso é uma cidade pequena, de Força, é de São Paulo, para quem não conhece, tá? A gente está vivendo aqui do estado do Rio de Janeiro. Minas, né? Bem lembrado. E, cara, aqui no Unesco é uma qualidade de vida, né? Cidade de bike. Eu não tenho esse costume, os dois têm uma questão, até para ver pelo porte físico, falou. Mas eu acho, cara, que é uma esse clima, eu quis fazer aqui também para você sentir esse clima de cidade interior, sabe? E um assunto que eu acho que para quem tem é um ponto que eu gosto. Então, não entendo muito sobre, mas eu gosto muito da natureza. Eu acho que a natureza nos ensina muito, né, cara? A gente conversa bastante. Cara, a gente trabalha cotidianamente com instruções colegas de trabalho. A gente conversa muito sobre isso, muita gente não vê, né, cara? Apreciar a natureza, contemplar um pouco a natureza. Você vê como você fala, cara? Você vê os bichinhos da hora, E os animais, né? Como é que fala? Se banharem. Se banharem, isso mesmo. Isso é legal, né? Esse processo de ficar
Contemplar, né, velho? Contemplar, observar. Tudo é energia, né? Tudo é energia. Então, quando você se conecta com a energia do ambiente, traz esse estado aí, né? De tranquilidade, de relaxamento, né? É até uma dica para vocês aí, caso vocês estiverem carregados, estressado, é bom se aterrar, né? Andar um pouco descalço, porque hoje em dia, falando de novo da Matrix, Já pensei em enterrando. Sim, já. então, O que é esse negócio desse pensei? hoje eu vou falar pra você da Matrix, né? O sistema faz tudo ali pra gente impedir a nossa expansão, né? A nossa conexão com a natureza. Hoje em dia a gente anda muito com chinelo, de tênis. Antigamente os povos antigos andavam descalços, né? Então eles tiravam aquela energia negativa, né? Era drenando, então você faz essas coisas, né? Chinelo, plástico, gente. Faz quanto tempo você não anda descalço? Né? Cara, eu sou fora da curva, né? Eu sou o cara que anda só descalço. É mesmo, você anda? Só que, quer dizer, a gente fica de bota, né? Se é o nosso trabalho. Mas sempre eu tenho contato. Eu sou do interior, né? Cidade do interior. Nasci estudando, mas criado basicamente em Guará. Que legal. Porque a gente morava meio de roça, assim. Então, cara, isso aqui faz parte da... Eu até brinco com meu filho, isso aqui é um tal de cara. Parte da sua natureza. Essa geração da gente querendo um pouco mais antiga, né? Não, mas essa geração Z, você acha que jogam uns calços? Né? Eu vou falar de quem é eu, tá, galera? Vai ser o Django Raiz também. Conheço, mas deve ter. Né? Eu tenho um ritual, chego em casa, eu já tiro, até falei pra você, né? Eu tiro a bota, fico descalço, pego um copo d'água. O cara, você faz a energização. Exatamente. A água, né? A água, fico descalço, porque eu sinto que eu água. Isso muito a água também. Muita água pra, tipo, curar dor de cabeça, ou algo do tipo. A água tem uma energia impressionante, né? Eu, toda vez, tipo assim, que eu tô passando mal alguma coisa, eu mentalizo que essa água ela tem uma energia violeta. A energia violeta é a energia de transmutação. Então, eu transmuto, né, essa água, visualizo. Não é visualização, a parte do trabalho. Visualizo ali uma água violeta e tomo ela para curar aquilo que eu estou sentindo de errado. E realmente funciona. É isso. É você trabalhar a sua energia, você copiar aquilo que você quer e acreditar que aquilo vai acontecer, que realmente acontece. Mas algum dia, né, passa, você... Tem uma galera... Como foi o primeiro contato, como você chegou até esse... Cara, a minha experiência com a espiritualidade não foi fácil. Falei pra você, né? Expandir não é fácil, né? O Bruno conhece, sabe que eu tive depressão. O Bruno acompanhou esse processo, né? Eu conheço o Bruno há anos, né? Por a gente trabalhar, vamos dizer assim, supermercado, né? Então a gente tem esse contato há anos. Então o Bruno pegou uma fase da minha vida que foi muito complicado, né? Então, quando você me conheceu naquela fase, eu estava no processo de despertar, né? No processo de despertar, infelizmente ou felizmente, eu passei pelo processo de depressão. Eu particularmente, eu vejo a depressão, o que aconteceu comigo foi algo essencial para mim, como se despertar. Eu vejo a depressão, eu sei que é uma situação muito complicada, né? Mas eu aprendi muito com a depressão. Eu consegui tirar coisas, vamos dizer, boas do que aconteceu comigo, né? Porque o processo de depressão foi muito complicado, mas foi essencial para mim despertar, né? Foi essencial para mim despertar. Então foi quando eu comecei a me questionar, né? Depois que veio, vamos dizer, a depressão fica até meio um pouco sem de falar, né? Você sabe como é que foi? Não é a depressão, eu acho que contigo na vida, né? Eu falo mais pela minha forma de pensar. Eu acho que toda situação, isso ensina algo, né, cara? Eu acho até mais do que a vitória, né? Eu tenho uma vida ligada ao esporte, então desde sempre eu perco. Eu aprendi muito que perder nos faz mais fortes, né? Até você buscar, treinar mais, levando para o meu lado. Mas pelo meu lado de pensamento também, eu acho que a depressão nada mais é que você para de se conhecer, né? Isso. Nem está conhecendo comigo, aquelas perguntas que você se faz, né? E eu fazia muito aquelas perguntas. Vamos dizer que no decorrer da minha vida, desde a minha infância, eu guardei muitos sentimentos para mim. Vamos dizer, um exemplo que eu costumo dizer, que eu já fiz até um vídeo. Vamos dizer que a gente é um copo vazio de água. É um copo vazio. Conforme a gente vai guardando sentimentos, emoções negativas,
Esses sentimentos negativos, eles vão se preenchendo. Chega uma hora que o corpo se transborda. Quando transborda, tem tudo esse negativo que você guardou. Então, por que aconteceu isso, né? Os filhos da minha infância, o que aconteceu, transbordou e deu a depressão. Junto com esses questionamentos que eu fazia. Foi quando eu comecei a procurar me conhecer. Né? Qual que é o sentido da vida? Qual que é o sentido das fadas? O meu sentido da vida é você realmente viver e experienciar. Você tem que experienciar, você tem que ter objetivos. Cara, imagina uma vida sem objetivo, você só acordar, ir trabalhar, comer e dormir. Você não ter sonhos, não é estranho. Então, o sentido da vida é você viver, cara, é você se perdoar pelos seus erros, é você errar também e aprender com os erros. Então, você pula esse processo. Né? E você fez uma pergunta ali sobre guias, né? Qual que foi esse processo? Foi onde eu comecei a buscar, né? Eu comecei a buscar uma religião para mim, porque a depressão veio como aquele vazio. Então, muita gente que está passando por processo de despertar sente esse vazio, né? Essa vontade de se encontrar, de se conhecer, é como se você perdesse algo. E esse vazio é muito ruim de sentir, sinceramente. Nada preenche. Então, eu queria preencher esse vazio. O que eu fiz? Fui procurar uma religião, uma igreja. Falando de religião, a minha família toda é da religião evangélica. Eu sempre fui na igreja, mas quando eu ia ali, eu me senti um pouco, vamos dizer assim, respeito toda religião, né? Eu me senti um pouco aprisionado, porque para mim viver uma determinada religião, eu tenho que seguir regras. Eu sou assim, cara, se tem regras, eu tenho que seguir o máximo possível. Sim, então, como eu não conseguia, no meu pensamento é como eu não conseguia seguir essas regras, eu me culpava. Por exemplo, hoje em dia eu uso brinco, mas antigamente era tipo assim, quem vai na igreja não pode utilizar brinco, não pode ter tatuagem. Então eu queria ali ter uma tatuagem, eu queria usar um brinco. Então eu falei, ser livre. Sim, exatamente. Pô, pra mim estar nessa igreja, eu não vou poder usar brinco. Cara, eu não vou estar sendo verdadeiro comigo, né? Eu vou estar pecando. Então isso já é um pensamento, vamos dizer assim, da sociedade. Qual é a sua vez? Você usar um brinco, você tá pecando. Você fazer uma tatuagem, é um pecado. Você falar um palavrão, nossa, vai pro inferno, entendeu? Então eu comecei a pensar fora da caixinha. Então foi onde eu comecei a buscar uma religião. Então eu comecei a frequentar umas igrejas, né? Comecei a igreja evangélica, igreja católica. Eu fui uma igreja que não é uma igreja, eu não sei explicar muito, mas é John Hay, não sei se você já ouviu falar. Já ouviu, eu acho que eu comentei com você. Sim. John Hay, cara, eu não vou saber explicar. Uma filosofia, né? Sim. Então, tipo assim, e foi interessante. Nesse processo de depressão, Bruno, eu tinha acabado de sair do mercado. E foi onde começou a acontecer as sincronicidades do universo, né? As coisas, as ligações. Eu saí, né, com aquele sentimento de vazio, já tinha ido de várias igrejas tentando preencher aquele vazio. Aí eu saí com o pensamento, eu pensei alto e falei, cara, eu vou mudar de caminho diferente, eu vou embora por um outro caminho. Eu que já estava querendo sair do padrão. Eu estava no padrão repetitivo, né? Sair do trabalho, percorrer o mesmo caminho e ir para casa, né? Eu não sei se vocês já perceberam, já passaram isso, vocês indo embora ou indo para algum caminho, vocês do nada. Nossa, eu nem sei como que eu cheguei aqui, sabe? Quando, tipo, você tá pensando em uma coisa, quando você chega na sua casa, você nem sabe como é que você chegou. Você tava no modo automático ali. Tá vendo? Você tava no modo automático. Então eu saí daquele modo automático e resolvi mudar de caminho. E mudando de caminho, eu pensei assim, cara, a primeira igreja que tiver aberta, ou qualquer coisa que estiver aberta, eu vou entrar. Na hora que eu virei a esquina, eu comecei a passar daquela porta. Na hora que eu virei a esquina, isso era no sábado. No sábado, à tarde, 2 horas. Na hora que eu passei, com tanto de gente sentado na frente, com umas pessoas atrás, o pessoal só estendendo a mão, puro fechado, né? E aquilo me chamou minha atenção. Eu falei, caramba, eu falei, qualquer igreja que eu ver aberta, eu vou, né? E eu fiquei sentimento de vazio. Aí eu entrei, fui muito bem recebido pelo pessoal que aplica John Way. Cheguei lá, né? A pessoa olhou pra mim, aí que tem a sincronicidade, né? Aí que tem a espiritualidade, com os seus mentores, com os seus guias, ou bem seus anjos. A mulher simplesmente olhou pra mim e falou assim, senta aí, a gente vai aplicar o John Way em você, eu não quero tirar ninguém. Né? Aí eu, mas o que é John Hay? Você simplesmente vai ficar sentado assim, a gente vai fechar os olhos, a gente vai fazer uma oração para você, a gente vai estar, vamos dizer assim, energizando você com energia boa. Estou tentando resumir para você. E ali eu sentei, a minha mente preocupada, né? Eu só tenho vários pensamentos que eu tinha na sua cabeça, e sentei ali e só deixei, né? E ela ali estendendo a sua mão, e eu fiquei ali de boa, falei, caramba, cara, essa é uma igreja diferenciada, eu sei que você de coisa diferenciada, então isso chamou minha atenção. E eu comecei a me sentir diferente, mano. Foi quando eu acho que tive o meu primeiro contato, assim, com a espiritualidade, com os membros.
Os mentores da gente, eles atuam de diversas formas. Eles atuam através de um amigo, através de um parente. Eles estão a todo tempo dando recado pra gente. Tem dias que a gente não tá bem, e do nada vem aquele amigo que olha pra você e sabe que você não tá bem. É o seu mentor ali que tá utilizando do seu amigo. Você tá bem? Então, isso ali é o seu mentor, trabalhando em conjunto com o mentor do seu amigo. Pra te passar o recado. E mentor seria um espírito, né? Cara, Ou seria mais uma consciência, ou mais... eles são, vamos dizer assim, eles são tudo junto, né? Depende da percepção, depende da sua crença. Um mentor pode ser seu anjo da guarda, pode, vamos dizer, se depende do seu então, pode ser ali, vamos dizer, um simples mentor, um amigo seu de vidas passadas, está te auxiliando nessa vida passada a se conhecer, a passar por um processo. Então, é um contexto do todo, né, o mentor. Como eu falei, o mentor pode ser um anjo da guarda ou um amigo seu de vidas passadas que está te auxiliando no processo que você está passando. A depressão deve ser algo... A depressão, ela não traz confusão mental, traz respostas prontas, né? Sim. Então, acho que se você tem que remexer com você mesmo e eu não sei se é correto se depressão tem cura. Vocês vão tem, mas é uma luta diária contra os pensamentos negativos. Né? Você tem que ter um controle ali emocional muito grande. Tem cura, sim. Eu, no caso, Levando para o seu lado, assim, da parte espiritual, caso quiser complementar também da parte dele, você acha que as suas, entrando um pouco mais a fundo mesmo, eu acredito que há uma parte de meditação. Sim. A meditação, seu pensamento. Aí que eu vou falar agora pra gente. Como foi o processo de eu sair da depressão. Eu fui diagnosticado com depressão profunda, crise de ansiedade generalizada. Né, com uma pessoa fora do setor psicólogo. Psiquiatra. Cara, esse processo de depressão foi, cara, impressionante. Uma espiritualidade. Eu sou psiquiatra nesse processo. Né? Porque até agradeço para as pessoas que auxiliaram esse processo de depressão. Para você ter noção, a espiritualidade, né? Deus assim, geral, né? Foi uma pessoa da minha vida que me auxiliou a sair da depressão, né? Então ali eu tive pessoas ali no meu trabalho que me auxiliaram a correr atrás de psicólogo, psiquiatra, para mim, né? E, cara, eu me senti tão grato aqui, né? Então as pessoas ali foram auxiliando, né? Auxiliando os mentores, as pessoas foram me auxiliando ali a sair daquele processo, né? Então as pessoas tivessem a de médico, depressão, de ansiedade. Então, cara, mas distância queria ali acabar com esse plano. Mas ao mesmo tempo, como eu tinha muita crise de ansiedade, eu estava com ansiedade de sair da depressão. Então foi uma coisa muito louca. Eu estava com muita ansiedade. Sim, eu tava com uma ansiedade tão grande de sair da depressão. Pra vocês terem noção, a minha ansiedade estava no nível que eu já estava imaginando quando eu tivesse velho, idoso. O que ia cuidar de mim? Eu estava muito doente. Então ali quando você tem essa qualidade, a pessoa deve me passar, né? Então, quando a psicóloga você vai ter que cantar ali uma vez por semana. Eu ouvi uma coisa pra mim, cara, eu quero isso, porque eu estou sentindo que tá muito. Mas esse pessoal, eu te perdi um senso que você tá. Cara, assim, você perde a vontade. E, cara, você perde a vontade de viver, mano. Eu tava realmente zumbi. Mano, era isso. Mano, eu só acordava pra trabalhar, velho. E você tá com depressão, tá com essa. Agora, tá com essa energia negativa, acaba afetando as pessoas do seu redor. Tava doente. Eu passo até pro banheiro, minha esposa, ela tava sendo afetada com aquilo, não tava sob pressão. Chumbinho, sai essa depressão, tem que sair dessa energia, da minha esposa. Então, tem uma filha pequena, cara, muito bem, quando eu quero ali. Então, vocês têm noção, eu olhava nisso aqui, porque é só rir, mano. Cara, sabe o que é? Você chorar porque você quer sorrir, você não consegue sorrir.
Eu passei no meu aniversário, depressão. As pessoas fizeram um negócio que eu nunca tive na vida, cara, no meu aniversário. E eu tive depressão. Eu acho, pessoal, aquele povo bonito. Agradeço você, pessoal, focado no nome dele. Mas eu senti que era por isso que ele me incentivava. Aí eu sentir aquela felicidade de ter um aniversário, mas não sentia. E eu ali fingindo pra mim, eu não tava feliz. Eu senti que eu não tava sentindo aquele sentimento de felicidade. E deixa eu sair mais velho, eu pesquisei, né? Desculpa, eu sei coisa. Muito do lado, né? Automaticamente ganhou. Eu automaticamente ganhei as escritor, né? Pra você indicar a internet, eu só posso gerir coisas da minha literação. Aí que tinha isso lá para eu deixei mais claro sobre o qual, né? Para vocês terem noção do motivo, isso não é bom, né? Então, quase da. Sim, cara, eu lembro quando eu coloquei o primeiro comprimido na minha boca, para vocês que estão fazendo tratamento, certinho, né? Isso é só uma sugestão. Sim, eu tô falando para você, assim, sim. Passou um medicamento para vocês tomar agora. Mas no momento que eu fui colocar na boca, automaticamente já veio o dor. Aí fala pra você, você falou assim, você falou no nosso corpo, você eu devo assumir. É, cara, se você você vai ser um aí vem as opções. Foi aí onde eu comecei a meditar, ali no bosque, a conversar mais com as pessoas, eu comecei a mais a abrir. Meio que falava, eu meio que fiquei foda-se pra tudo que eu tinha saído. Eu só queria ver a queria ver a banheira até. Rapaz, nessa, tá? Mas acontece coisa pra mim, eu saí do campo, de se encarnar, eu ia trabalhar com aquelas coisas. Mano, isso me tira. Mano, acho que eu paguei pra ver isso. Eu já não consegui tirar. E eu explico bem embora. Mas aí, os clubes tiveram bastante sensação, né? Mas só as negativas ou positivas? Tem sempre menos mais cara, like, esses são os pensamentos positivos que a gente decorar. Como que é o podcast? Você ouviu as coisinhas. Eu faço. E também tem dólares. Isso do nada, né? Eu sou dar um curso, eu falei, pô, joga, então deixa eu passar. Eu pensei, pra quem eu peço licença pra passar aqui, eu tô sozinho, parça. Mesmo, eu ouvi do pai, Falava assim, cara, eu sou quase de pessoas que perdem se eu tinha sozinho, perdi, né? Então, tá, pô. Tem uma lâmina de energia, se sentir sozinho, né? E aí, cara, você fica sozinho, né? E aqueles pensamentos na cabeça, né? Tipo assim, não chega no seu mundo e fala assim, você tá sozinho. É tudo mentalmente. Pessoas normalmente acontecem. Você consegue sentir que você consegue ter esse diálogo normalmente. Então, via aquele pensamento. Então, eu comecei a escutar essas. Eu comecei a parar de ouvir as vozes que colocavam para baixo, que faziam querer tirar a minha vida. E comecei a escutar essas outras vozes, porque eu já estava numa situação. Eu falei, não tinha como piorar, não tinha saída. Então, eu escutava as vozes positivas, eu escutava as vozes negativas. Então, eu estava escutando as vozes positivas, e foi essas vozes positivas, o meu turno, que eu auxiliando esse processo. Né? Então, aí voltando ao assunto. Aí, Bruno, voltando ao assunto. Então aconteceu muitas coisas que estavam me fazendo ali eu querer tirar minha vida, né? Cara, eu indo trabalhar com aquele sentimento, falando que eu tá bom de aí uma pessoa tá passando por telefone, ele vai, pula numa rede elétrica que tem aqui na minha cidade, eu vou trabalhar, então ele se matou ali.
Então, Meditação. sim, Conversou com o cara? não conversei, mas eu vi. Eu vindo, eu já tava com depressão. Eu vi, cara, e fulano, parando a perto, tá? Pulando tudo ali, isso tem uma. Pelos meus familiares, eles sempre. Você vai ter ele. Depressão, né? Então acabou. Tudo é. Eu falei, ah, vai ser coisa. Eu tô aí eu sou mais bastante, hein? Aí que eu falo pra você, a matriz, os negativos, eles fazem essas coisas para impedir você de chegar aonde você quer chegar, entendeu? E é o lugar que eu tô agora. Se eu entendo que a depressão que eu passei era essencial passar para mim chegar nesse grau de autoconhecimento, entendeu? Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu estaria naquilo de fechar. Tá? Seu público foi esse tempo de chegar. Isso que eu tô agora, conversando, entendeu? Auxiliando outras pessoas com os registros na casa, que a gente vai falar mais aqui pra frente, né? Então, foi assim que eu comecei a sair, cara. Quando eu menos esperei, já tinha sido depressão em 6 meses, sem tomar um medicamento, em 6 meses. Eu tava tão ansioso pra querer sair da depressão, que eu pensei, aí do nada, aquelas pessoas do trabalho médico, triste. Cara, é engraçado porque depressão, depois que eu percebi que, cara, eu poderia ter pegado um atestado com a médica aqui, alegando que eu tava de depressão. Mas, porém, eu não queria ficar em casa. Depressão, ficar em casa, não fazer nada. Ficou hora que eu comecei a caminhar, comecei a trabalhar, comecei a conversar mais com as pessoas, né? Nada. Então eu já comecei a até identificar esse lado. Eu tive a percepção que eu sempre auxiliei as pessoas na parte energética sem eu mesmo saber, mas eu estava auxiliando através de conselho, né? Ou seja, os mentores de outras pessoas vinham até a mim para me aconselhar aquela pessoa. Aí que vem a parte dos mentores, né? Como que a gente otimiza da gente, então, foi esse ponto. Eu estou aqui pensando na depressão. E quando eu tinha saído da depressão, foi quando eu olhei no espelho e comecei a sorrir. Eu sorri. Lembra que eu falei para você que eu olhava no espelho e chorava porque eu não conseguia sorrir? Eu me olhei no espelho e falei, cara, eu tô tão feliz. Cara, e é muito gostoso, cara, você sentir o estado de felicidade depois que você passa pela depressão. Porque eu zerei todos os meus sentimentos, todas as minhas emoções, amor. Eu não sabia mais, sinceramente, até deixa eu falar, eu não sabia o que era amar, eu não sabia o que era amor, cara. Cara, eu não sabia o que era amor. Das coisas que eu na minha infância. Eu não sabia o que era fé, não sabia o que era fé. Eu não sabia o que era se autoconhecer, eu não sabia o que era felicidade. Então a depressão não sabe o que é felicidade. Felicidade, Bruno, é você estar respirando, é você estar tomando uma água, é você ver a sua filha sorrindo, é você... Bate-papo, só cai. É você conversar, do cara. podcast do Illuminati, Isso. Estrela. A felicidade é você estar bem com você mesmo, é você se permitir ali, né, experienciar, errar, acertar. Felicidade, esse contexto de todos. Felicidade é você estar vivo, é você ter vida. Isso é felicidade para mim, entendeu? Se a pessoa perguntar o que é felicidade, felicidade para mim é você estar vivo, inspirado. É você poder estar experienciando. Então, quando eu identifiquei a felicidade, eu tive que legal, o resultado da depressão. Foi aí que eu comecei a procurar expandir ainda mais a minha consciência, sair da matriz. Aí que vem as outras perguntas, né? Eu tô saindo da depressão. Qual é o meu objetivo? De onde eu vim? Qual é o meu propósito? Qual é a profissão? E aí vai começar a parte do processo ali de depressão. Foi quando, eu despertei. Foi quando eu despertei que eu comecei a fazer aquelas perguntas, né? De onde eu vim? Qual a minha missão? Qual é o meu propósito? Né? Foi aí que eu comecei a buscar mais. E aí eu comecei a ver isso, cara. Tem verdade, diversa. Você é história de pai. Então vocês aí que estão no processo de secretário, de pai, do nada. Vai começar a teoria então.
vai começar a ver placas de paz, entendeu? A ver comunidade acontecendo. Ou seja, são chamados da comunidade, chamando de despertar. Você está podendo despertar. De algo que diferente. Aí é liberdade. Tem que ser eu voltei a falar com pessoas memórias iguais, através. Aí eu escolho esse conhecimento de participação, mas antes disso eu tive para não, cara, eu tô vendo. Eu não sei qual que é a diferença, né? Só pra levar aqui que não tinha nada. Só que queria voltar. Eu tava tentando mexer o corpo, tava dar o grupo. Não, você tá normal, velho. Só a mente, você tá com o olho aberto e tá acordado. Você tá vendo o que tá acontecendo, só que o seu corpo não consegue sair do lugar. Fica amplificado. Você foi na paralisia do sono, né? Do científico. A paralisia fica eficaz. Mas, por exemplo, parece que tem algo de amigo, mas para me ver só. Então, eu já me preparava. Não, obrigado, você não, velho. Tem algum processo que, sim, eu falei, tem um lado científico e tem um lado espiritual. No contexto, eu queria tirar antes de ficar no seu quarto. No seu quarto e fala que uma mulher cai no chão. Mas parece que a mulher caiu no chão. Uma luta de não tem maior dificuldade. Você fala um fica chato. A mulher que caiu ali a 1 metro de distância, ela já está se assusta, está falando do tato, está ela esteja dormindo, cara. Ela esteja dormindo. Imagina uma pessoa dormindo. Muitas pessoas me assustam. Meu Deus, eu morri. Aí que começa. Você se vê. Então, quando você volta, Deus, você está na sua alma. É cansado. Você mexe. Na verdade, exatamente. Ele fica assustado. Eu queria voltar pro corpo. Eu vou fazer o que ia fazer mesmo. E fazer. Pode acordar na seguinte. Só que quando eu mexer. Aí eu falei. Eu tô falando pra você que eu tive uma experiência com paralisia do sono. Eu fiquei deitado. Eu acordei, mas meu corpo se mexia. Só isso. Quando eu levantadinho, que a sensação horrível de tentar querer se mover e não conseguia. Assim, parecia que eu era tetraplégico, alguma coisa assim. Mas eu estava consciente, vendo tudo que acontecia, ouvindo o que o Gosto falou, só que eu não conseguia se mover. E eu fazendo aquele esforço tremendo, sair de onde eu estava, não conseguia. Até eu conseguir mover, foi não sei quanto tempo se passou, mas foi horrível. Tipo, a gente ali na paralisia do sono parece que foi uma eternidade, quando vai ver. E a primeira vez, foi a segunda vez, a primeira vez que eu tive foi uma maravilha. A primeira vez que eu tive, eu era tipo um fantasma. Igual você falou, eu fiz o corpo na cama, só que eu podia atravessar a parede. Não, eu saí o meu tipo sempre. Não, é maneiro, pô. Aí eu vou pra praia. Aí eu, não, tipo assim, não, nem tanto também. Aí, só que eu tava assim, no ambiente da minha casa, só que eu consegui atravessar a parede, eu fui na rua, eu tava no.
Tipo assim, eu tava flutuando no ar, e tava. Sabe quando você não tem sensação de dor? Eu tinha sentimento, só aquela paz tremenda. Porque o que estava ali não era o seu corpo físico, era a sua alma. Então ali Então, tudo é expandido, né? Que nem você falou, você atravessou parede. tá. Se você tivesse a consciência ali, você conseguiria visitar até outros planetas. Não. Tem relatos de pessoas que quando ali está passando por processo de paralisia do sono, que sai do corpo ali, as pessoas vão até conhecer outros planetas, outras civilizações. Elas têm contato com os seus mentores, com a alienígena, a parte é interessante. Mas também, quando a gente é fora do corpo, eu falei para você, não fica edificado. Então, querendo ou não, aproxima também ali algumas energias mais densas, né? Que são ali pessoas, são ali seres, querendo ou não, querem sugar um pouco da sua energia. Então, se você sair do seu corpo sem, vamos dizer assim, antes, né, sem você ali fazer uma meditação ou uma oração, pode ser que esses seres se aproximem ali para sugar um pouco da sua energia, entendeu? Seria uma forma de se caminhar para isso, fazer uma oração ou fazer uma meditação, estar mais bem preparado. Cara, que nem Eu tenho como se preparar para Se preparar, aí como você falou, poxa, eu quero ir voltar bem. sim, tem todo um estudo, né? Vocês conseguem alcançar os seus objetivos, então, assim, depois eu descobri, cara, eu tenho que fazer a paralisia do sono para poder sair para poder sair para poder experienciar. Então, hoje em dia é muito raro eu ter. Mas quando você está passando por processo de despertar espiritual, isso acontece com muita frequência, cara. Muita frequência. Ou seja, todos os vezes te passam alguma verdade ali para você sair do seu corpo, eles poderem querer conversar com você. Isso é né? Aí eu tava essa parede falando aí, tava com perna frente da minha mãe, só, cara, eu senti alguma coisa, tava uma parte tremenda, só que eu senti que uma coisa puxando de volta o corpo, tipo um funil. Aí puxou na hora que eu cheguei, que eu senti que eu tava no meu corpo, assim, eu falei, porra, Rico, aquele dia dois de sangue, cara, Pessoas, vezes, até mesmo pessoas mais gente e a muitas vezes as pessoas preparam lugar vai depender de como você se você se prepara, se você está mentalmente preparado, você é levado para o seu corpo para ter alguma experiência. Ou até mesmo tem grupos médicos ali, que através do processo, não sei como é que as pessoas falam. Eu antigamente falava que era fazer uma viagem na nação. Realmente. Foi uma viagem. Meu pai do sono, da rede de progresso, mas há muito estudo nisso, mas nada que inclua se preparar para isso. Você busca não tem. Cara, você gostaria de você gostaria? Não, fazer nada, tá na grama, sair do lugar, daí não tem graça. Acho que tem gente tem se atende, você vai. Ah, mas olha comigo, tá aqui essa parede. Tem como, é um rapaz tão grande que tem como você voltaria por aí. Tem como você fala, nossa, você tá num lugar tão. Você não tá sentindo sentimento ruim ou bom, você tá numa parte tremenda, tem como explicar. A segunda vez já não foi tão interessante. Quando eu fiquei na cama, eu tava consciente. Demora um tempo. A gente sabe se passa 4, 5 minutos, então já tá horrível. Você quer essa sensação de volta? Cara, eu queria poder me auto mais conhecer. Eu queria poder
sair ainda mais do corpo, poder auxiliar outras pessoas, né? Porque quando você sai ali, seu controle te leva a auxiliar outras pessoas ou para você aprender mais. Né? Mas no caso, eu passo por essa experiência, eu consigo eu passar por esse processo, eu poder passar por esse processo, fazer uma viagem astral, através de arcádios. Os arcádios, explica pra gente o que é isso? Quando você trabalha, você trabalha já com isso, funciona, tenta tentar com você. Eu vou explicar de uma forma que eu acho que vocês vão entender, de uma forma mais atual. Vamos dizer que os registros arcásticos é como se fosse um HD ou um pendrive de tudo que você já viveu no passado, no presente, no futuro, tudo que você está vivendo agora. Por exemplo, esse podcast está gravando. Todas essas informações que está sendo, vamos dizer, adquiridas agora, está sendo levado para esse pendrive ou para esse HD, para esse HD que está gravando. Sim, isso acaba aí esse HD, você tem acesso a muita coisa. Por exemplo, você tem acesso na sua visual, você tem acesso a traumas, você também tem acesso a contratos passados. Fica armazenado. Só para cá. Das leis eu te falei ali, auxiliar ali a pessoa do ajudar. Então, ele faz você procurar de terapia, né? Nós temos processos, as pessoas que não conseguem acessar o seu registro, não é só você sentar, fechar os seus olhos e pensar uma vida passada sua. Em todo o processo de relacionamento, de oração que ele faz, de tudo que ele expressa bem, está entrando ali, campo desconhecido, a gente está entrando no campo, né? Então, porque eu acredito que o processo tem um acesso a isso, os negativos, eu não entendi as pessoas ali de sair daquele padrão, de quebrar aquele contrato, isso é para as pessoas, né? Então, quero ali as pessoas que estão, as pessoas saiam daquele processo que eles firmaram ali. É educativo naquele processo. E toda essa pessoa consegue considerar. Lá não tem eu te dou uma seria isso foi igual o dinheiro. Eu o dinheiro de uma forma negativa. Às vezes, por aquele processo ser tão forte, ser tão ofenso, eu quero ter dinheiro.
Mas o tema desse bloco acaba que então de consideração isso. Isso deve estar uma segunda reencarnação. Sim, eu não consigo esperar essa segunda reencarnação, então eu preciso liberar. E lá na primeira. Isso, né? Se essa gente vai falar o contato, né? Então você vai rasgar o contato. Cara, em dois antigamente, eu chamava toda a minha vida por toda a identidade. Eu mando contato com a pessoa. Aí Na verdade, eu não faço melodia, mas. Tá falando aqui, por tudo conhecimento, tá? Tô falando da Bíblia também, galera. Eu acho que. Qualidade, né? Entendeu? A luz para eu ter, passar para vocês meio esquisito, cara, uma experiência, né? Quando eu cheguei, eu falei. De parar, né? Paralisar. Hoje, cara, sobre o que eu acho, eu tenho uma fé, o Carlos tem uma outra fé, já me compartilhou, o Enéas, mas, cara, eu acho que tem que haver o bate-papo, né? Tem que haver as trocas de ideias, tem o respeito muito a isso, nada do que certo, até a parte do que foi é claro, haverá patrocinadores, falou patrocinador e tal, aí haverá uma pizza também, né? Não, uma padaria que queira tirar dois prédios da SAP com detalhes, mas é mais por aqui, né? A gente
Muito forte para o time central. Então, a questão que vai ter grupo, né? De um time mais para cá, pode fazer. Agora que eu essas coisas social Instagram é Bruno.Dixon, uma plataforma de cursos, canal, vai ter os episódios vai voltar com a gente. Quero voltar mais aí para falar mas não a gente tem muita ação de comunicação nesse momento. Que vocês espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês se inscrevam bem. Vocês surgiram o assunto, tá? Cara, a gente é assunto. Eu aprendi, confesso. Já deu para entender? Eu vou dar uma história. Esse é o processo, principalmente. Eu se perguntar o que eu vou cantar, você deu essa feijão, você vai relaxar, mais confortável, você tem um caminhamento, um acompanhamento foi muito importante. Mas eu acho que é interessante você buscar novas formas de se conectar com coisas que é então perceptível, né, cara? Que a gente deixa de fazer por conta das tecnologias que a gente está usando aí agora. Né? Acho que as tecnologias são facilitadoras para a gente não praticar. Então, sempre dá a nosso favor. Então, a gente ficar refém do celular, das redes sociais, acho que é super importante. Mas é isso. Muito obrigado, galera. Até mais breve. Obrigado, galera.